Bem-vindo ao processo da segurança digital. Meu nome é Rafael. Hoje eu vou fazer ou refazer o vídeo que eu fiz ontem sobre o Distance Error Rate. O vídeo de ontem não ficou legal e eu vou refazê-lo porque eu quero que ele fique melhor. Essencialmente por causa disso. O conteúdo dele estava legal, só que o jeito que eu falei não estava legal. Então eu vou refazer. Então vamos lá. Fiz até umas anotações aqui do que é o Distance Error Rate, certo? E a primeira pergunta que eu tenho aqui é: por que eu preciso saber o que é o Distance Error Rate? E a resposta é simples. Se o computador tiver algum problema, ou se o usuário estiver fazendo maus cuidados com o computador, esse atributo vai aumentar. Isso é essencialmente. Se você entender essa parte, provavelmente você não vai ter problemas com esse atributo, tá? Então vamos lá, vamos começar a dar uma explicação mais exemplificada, o que acontece e o que você precisa fazer para não acontecer isso, porque mesmo que seja um sensor vamos dizer assim, alguns HDs usam sensor de gravidade, outros usam outros tipos de sensores que eu não sei qual que são, mas pode ser um sensor talvez um acelerômetro, não sei muito bem. Mas o que eu posso dizer é que em alguns usam um sensor de gravidade e outros usam outros tipos de sensores. Um HD é diferente do outro, tá? Uma marca é diferente da outra. Mas enfim. Vou falar um pouco no caso da Seagate, porque eu tinha uma documentação ontem que é o GeForce Protection, que fala que é um sensor de gravidade. Não sei se o 254, que é o Free False, não me falha a memória, o número do atributo, é a mesma coisa que o Distance Error Rate. Eu acho que os dois é diferente, para eles terem um nome diferente, mas enfim. Se, por exemplo, o Distance Error Rate, eu tenho um HD aqui na minha mão, vou demonstrar agora. Vamos supor que o HD está rodando aqui, né? O HD está aberto aqui só para você ver. Vamos supor que ele está rodando. E, por exemplo, você está levando um laptop de um lugar para o outro, né? Esse HD está dentro do laptop, ele começa a cair. O que acontece? Quando esse Distance Error Rate ele identifica que o HD está caindo, o atuador, que é essa peça aqui, não sei se dá para ver direito aqui, ele vai recolher para a posição segura ou para o parking, tá? Que é essa posição aqui. Então vamos dizer que o seu computador está fazendo atualização. Aí o atuador está tudo ali fazendo a escrita e a leitura, tudo no HD aqui. Aí ele detectou que o sensor de gravidade não é 8.9 Gs, eu acho. Ele detectou que é 4, 3 ou até 1 ou 0. O que vai acontecer? Esse atuador aqui ele vai recolher para essa posição aqui. E vai parar o que está fazendo, vai parar a atualização, vai parar o computador inteiro. Tá? O que tiver em memória ele vai continuar usando, o que não tiver e que precisar do HD ele não vai fazer. Uma coisa interessante também é que os HDs que têm o sensor de gravidade não funcionam no espaço, porque não tem gravidade. Tá? Essa é só uma curiosidade se você pensar sobre isso. Mas enfim. Então, o que não é recomendado é você pegar o laptop e começar a levar de um lugar para o outro, tá? Porque se estiver fazendo uma coisa aqui, se estiver escrevendo, lendo, e detectar que é uma batida ou choque, não vai fazer nada, mas se detectar que ele está caindo, o atuador vai recolher aqui para a posição segura. Alguns HDs, esse Distance Error Rate aí, fala que teve alguma batida desse jeito aqui, por exemplo, choque, batida, ou se bateu aqui
Só que o problema também desse Distance Error Rate aí é que ele só funciona quando o HD está ligado. Ele não funciona quando está desligado. Então vamos lá. Vamos supor que você tem um HD aí que faz 20 anos que está parado. Não, vamos fazer menos, vai. 1 ano que ele está parado, tá? Se você pegar e ficar movimentando ele de um lugar para o outro, provavelmente não vai acontecer nada na tabela. Olha só, não vai acontecer nada na tabela Smart. Mas o que vai acontecer é que pode ser que você fique movimentando de um lugar para o outro, pode ser que você bata, que se tivesse ligado ia aumentar esse Distance Error Rate aí, esse número, só que ele não aumentou porque ele está desligado, tá? O problema disso é que o HD ele pode ter muito mais o Distance Error Rate do que ele aparenta ter, tá? Em alguns casos, tá? Por exemplo, assim, HDs grandes agora, HDs pequenos pode acontecer também, mas HDs grandes acontece muito mais. Se o HD cair desse jeito aqui, ó, o atuador tá aqui em cima, o HD tá aqui embaixo. Se ele cair desse jeito aqui, bater no chão, o atuador ele pode vir aqui no HD, desligado mesmo. Se ele vir desligado, olha só, eu vou tentar movimentar aqui, ó, eu vou tentar girar, não sei se você tá vendo, ó, mas tá difícil, ó, tá difícil de girar. Deixa eu voltar o atuador aqui do lugar, ó, agora ele tá girando livre, quer ver? Nem mais livre tá girando, acho que desalinhou com o motor. Mas enfim, o que acontece é que o atuador pode cair no HD, e o HD ele pode parar de girar livre, ou o atuador pode segurar o HD, tá? Agora ele tá girando mais livre, porque eu fiquei girando ele. Mas enfim, agora ele tá girando mais livre. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui em câmera. Era para ele girar mais, mas enfim, não tem problema. Acho que agora ele tá melhor. Não sei se dá pra ver em câmera agora. Mas ó, eu tô passando a mão aqui devagarzinho, ele tá girando. Enfim, se o atuador ficar no HD, eu não vou conseguir fazer isso, ó. Tá vendo? Então, quando você for ligar o HD e o atuador tiver no HD, no disco rígido, provavelmente ele vai fazer um barulho do tipo e não vai ligar, tá? Vou colocar ó, o atuador de volta na posição segura aqui em parking. Agora ele tá girando normal, ó. Certo? Então o HD caiu desse jeito, você não liga, porque pode riscar, tá? É interessante que só quando o HD chegar na velocidade máxima, o atuador sai da posição segura ou do parking para começar a ler o HD. Ele nunca entra no HD se ele estiver parado, tá? E é interessante porque ele precisa ler a mídia e o HD ele tá parado e não pode ler. Mas se ele estiver rodando, ele pode entrar lá para ler a mídia, que é o HD. Eu acho essa história meio interessante. Então tá aí. O Distance Error Rate essencialmente é um sensor de choque, vibração e queda, tá? Eu não sei se fala aqui nessa tabela, deixa eu ver aqui. Cadê o Distance Error Rate? Não tá nesse HD, tá nesse aqui. De choques ou vibrações. Tá. No GeForce, que é o da Seagate, ele fala uma coisa diferente que é sensor de gravidade. Esse aqui ele fala que é sensor de vibração e batida.
E tem outra coisa, tá? Por exemplo, assim, você tem um HD faz muito tempo e ele começa a fazer um barulho de ali dentro do computador, mas ele está rodando normalmente. O que pode acontecer? Tem um outro atributo chamado Disk Shifting, eu não sei se está aí, mas enfim. O Disk Shifting é quando o HD ele está girando, mas ele tá meio que fora de centro, tá? E quando um HD ou um CD ele tá ondulado, ele não tá perfeitamente circular, vamos dizer assim, o que acontece é que o leitor de CD ou o HD mesmo, eles vão começar a fazer um barulho, tá? Você sabe que se tem alguma coisa que está girando e ele não está alinhado ou fora, ou ele está ondulado, ou que seja, ele vai começar a fazer barulho. Até roda de carro, se não estiver alinhado, vai começar a prejudicar o que está, assim, o... vai começar a prejudicar o metal dele, vamos dizer assim. Eu não sei muito bem como a história do carro funciona, mas enfim. Pode chegar uma hora que se tiver muito o HD tiver meio fora ou muito fora de centro, o atuador não vai conseguir ler, porque o HD, a informação ele tá aqui no meio, né? Só que ele tá tão fora de centro que a informação ele tá aqui e vai fazendo isso aqui, né? A informação. E o atuador ele não consegue acompanhar. Ele não consegue ficar fazendo isso aqui. Ou a cabeça dele não consegue acompanhar o HD. Não sei se dá para fazer reformatação, não sei se dá para fazer remapeamento, mas o negócio é o seguinte, que ele tá lendo ali, certo? E se deslocar assim de uma hora para outra muito, ser muito deslocado, o que acontece é que o atuador não vai conseguir mais ler o HD. Aí o problema vai ser seu, porque aí você vai ter que contratar alguém para abrir o HD, para botar o HD em centro, para começar a ler de novo. Quantas vezes já aconteceu isso? Eu não sei quantas vezes aconteceu isso comigo, para falar a verdade, tá? Acontece, pode acontecer. Pode acontecer de sair de centro. Hoje em dia eu acho que não sai mais de centro. Porém, pode acontecer, pode, tá? O que é importante é o seguinte também. Se o motor ele estiver da mesma largura de que o HD, é muito mais impossível de sair de centro, tá? Eu acho que os HDs antigos saíam de centro. Hoje pode ser que não saiam. Não sei muito bem. Mas enfim, se o seu HD estiver fazendo vibração e estiver lendo normalmente, pode ser que de uma hora para outra ele trave ou ele pare de funcionar, tá? Então essa é uma coisa para ficar meio esperto. Se o HD começar a fazer vibração, ele pode continuar funcionando normalmente, porém você precisa ficar mais esperto, porque ele pode parar de funcionar, tá? Também existe um alinhamento que acontece no HD. Não sei se o alinhamento ele vai conseguir ler conforme o HD ele sai fora de centro. Que também existe um atributo chamado Disk Shifting, que está por aí na internet. Não sei se eu consegui achar agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Disk Shift. Tá escrito, é o atributo 220. Quanto menor, melhor. Tá? Tanto no, no Smart do Wikipedia quanto no meu e-book também fala sobre isso, tá?
Então tá aí. O que é importante saber também é o seguinte, tá? O Distance Error Rate, ele fala muito sobre o usuário, sobre como o usuário está cuidando do computador dele. Então vamos lá, por exemplo, se o usuário estiver cuidando muito bem do computador dele, não terá tanto Distance Error Rate, tá? Ou o sensor de batida, que é esse 191, tá? Jogo vibração, certo? O, então, quais que são as minhas recomendações para você que usa laptop, que usa computador? As minhas recomendações são as seguintes, tá? Se você usa computador normal, desktop, como eu, e tem um HD, eu evitaria bater na mesa, tá? Bater na mesa é como se fosse bater, fazer uma vibração ou bater no HD, tá? E isso pode aumentar esse número. Também existe um rate, posso falar, que se bater muito forte, o HD vai parar de funcionar para proteger o, o HD, para proteger o hard disk, o disco rígido. E depois ele vai voltar ao funcionamento normal. Não é que ele vai parar de rodar. Às vezes ele para de rodar, às vezes não. Às vezes o atuador só volta na posição segura, tá? Se bater muito fraco, ele pode aumentar esse número e continuar a escrever ou ler, tá? Se o sensor falar assim, a batida foi fraca, pode continuar a escrever ou ler. Agora, se a batida for muito forte, se estiver fazendo atualização, ele vai bater e vai voltar e o computador vai parar. Não sei se eu já falei sobre isso, essa é a terceira vez que eu tô fazendo esse vídeo, mas enfim. E se, por exemplo, assim, tiver uma batida que não assim, mesmo que o computador ele tenha um número binário ou número binário, mesmo que o computador ele faça esse cálculo, né, ou o HD também, né? Se o HD, vamos falar sobre o HD. Mesmo que o HD faça esse cálculo de batida, se é uma batida forte ou fraca, ele vai falar, por exemplo, assim, vamos dar um número de 1 a 10. Se a batida for 3 no nível dele, que é um nível fraco, ele vai falar, não, tá, eu vou aumentar o atributo, mas não vou continuar, eu vou continuar a escrever ou ler normalmente. Se for 4, 5, 6, não, vou continuar normalmente. Agora, se for 7, o atuador vai ser recolhido para a posição segura, tá? Esse é só um exemplo, não significa que seja assim, tá? Mas se acontecer uma batida muito drástica, ele vai ser recolhido para proteger a mídia, proteger o HD, tá? Então, tem uma outra recomendação que eu preciso dar para você em questão do laptop, que é a seguinte. Eu deixo em 3 passos, né? Ou 3 tipos de jeitos que eu levaria o laptop de um lugar para o outro, tá? Se, por exemplo, eu deixasse o laptop em modo de sleep ou dormir, eu levaria ele normalmente, mas eu levaria ele com cuidado também, tá? Porque HD, né? HD, se tiver uma batida muito brusca, os componentes eletrônicos do computador podem ficar normais. O mais drástico pode acontecer com o HD e o menos drástico pode acontecer com a tela, mas mesmo assim ela pode ser quebrada. Mas enfim, esse vídeo não é sobre quebração ou quebrada de tela, é sobre o HD. Então o componente mais precioso aí é o HD, mais delicado também, tá? Então eu deixei no modo de dormir, eu consigo levar ele mais seguramente, consigo deixar ele na minha mochila e normal para minha aula.
Se o computador ele estiver ligado, mas não estiver fazendo atualização, não estiver fazendo nada, aí eu já ficaria mais esperto. Eu levaria o computador de um lugar para o outro com mais gentileza. Então eu pegaria ele, levava ele numa escala de 0 a 10, eu tomaria um cuidado número 6, tá? Se numa escala de 1 a 10 o computador está desligado ou dormindo, eu deixaria na mochila, eu teria um cuidado mais ou menos uns 3, 2. Se estivesse no modo funcionando, eu teria um cuidado de 6 e 7. Se tivesse fazendo atualização, eu teria um cuidado número 10. Porque o atuador está ali no HD escrevendo e lendo. Alguns HDs não têm o Free Fall Sensor Rate. É o Free Fall Sensor, que é o sensor de gravidade. E o G-Sense Error Rate também não... Em alguns HDs ele só vê a pancada, tá? Ver se aconteceu alguma pancada. Não, eu já vi HDs com os dois, com G-Sense Error Rate e com o Free Fall Sensor. Eu acho que é o nome Free Fall. Deixa eu ver aqui. Free Fall Protection. Esse é o nome. Eu já vi HDs com os dois. E se tiver o Free Fall Protection, na hora que ele detectar uma gravidade 0, ele vai voltar. Ou gravidade 1, 2, independente. O que o fabricante achar que é pior, tá? Então tá aí. Eu sei que eu falei sobre G-Sensor Rate como se fosse vibração e batida. E eu falei também como se fosse um sensor de gravidade. Mas HD é diferente. HD para HD é diferente. Fabricante para fabricante é diferente. O que significa G-Sensor Rate para alguns fabricantes é diferente do que significa para outros. E alguns têm o Free Fall Sensor, Free Fall Protection, e outros não tem. E outros é o G-Sensor Rate com Free Fall. Enfim, o que você tem que entender é que aumentando esse atributo, se aumentar demais, se aumentar assim de um ponto A para um ponto B muito, se aumentar muito, significa ou que você não está tendo muito cuidado com o HD, ou que o HD pode ter algum problema. Esse é o ponto também, tá? Então é isso. Agora eu acho que o vídeo ficou legal. Eu vou fazer o upload desse vídeo aí para vocês. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo. Eu acho que esse vídeo ficou muito melhor que o outro. Mas enfim, posso sempre melhorar. Provavelmente vou fazer vídeos sobre G-Sensor Rate, G-Sense Error Rate no futuro. Que esse sensor ele pode mudar o jeito que ele funciona. Pode ter acelerômetro, pode ter sensor de batida, pode ser sensor de gravidade. Enfim, vou acabando por aqui. Eu acho que eu esqueci de falar uma coisa importante também. Se, por exemplo, assim, em um mês, esse tributo aumentar devagarzinho, aumentar 1 ou 2 no mês, pode ser que você tenha batido na mesa, pode ser que o HD do laptop ou você tenha levado de um lugar do ponto A para o ponto B, bateu, você não notou, tá? E isso é normal em HDs em laptop. Mas eu tomaria cuidado mesmo assim. O outro é se ele começar a aumentar muito drasticamente. Se aumentar drasticamente do que eu falo, é 10 por dia, ou 20 por dia, por aí. Aí eu ficaria muito mais esperto, tá? Pode ser tanto um problema mecânico, que também pode ser o usuário fazendo maus cuidados com o HD, tá? E se você não tomar cuidado, você pode perder os dados ou pode perder dados
no lugar específico do HD, ou pode perder o HD inteiro por causa que o atuador não vai conseguir ler, por causa que a cabeça se deslocou, porque é um adesivinho ali, enfim. E com isso eu acabo esse vídeo, espero que tenha gostado, qualquer pergunta deixe nos comentários abaixo, e eu fui!